Nesse vídeo eu quero mostrar para você o que é um fundo de investimento e para isso eu trouxe aqui uma definição que está lá no portal do investidor, investidor.gov.br. Teoricamente, esse daqui é um portal que tem a revisão da CVM, tá? Mas a gente vai analisar tudo direitinho e se precisar, algum momento, né, alguma coisa precisar de atualização, a gente vai falar. Mas para pegar a definição é bem interessante. A gente precisa sempre ter muito cuidado com as definições, onde a gente pega e que tipo de informações a gente está trabalhando, principalmente no que diz respeito a investimentos financeiros. Lá no portal do investidor, então, nós temos aqui esta definição que nós vamos analisar agora ponto por ponto. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, como começa essa nossa definição? Fundo de investimento é uma comunhão de recursos. Comunhão de recursos. Significa dizer que em algum lugar nós temos recursos e que esses recursos são oriundos de origens diferentes, né? Se é uma comunhão, é porque eu tenho origens diferentes, então eu posso ter mais do que uma origem para este recurso financeiro. Então começa assim, é um recurso financeiro que tem uma comunhão de recursos. Muito bem. O que mais? Captados de pessoas físicas ou jurídicas. Então aqui não faz muita diferença. A gente pode captar de pessoas físicas ou jurídicas, isso vai ter implicação em outros conceitos que a gente vai ver mais para frente, mas pode ser uma pessoa ou uma empresa ou uma personalidade jurídica, e aí que vai abrir alguns desdobramentos interessantes. Mas este investimento ou essa comunhão de recursos, ela tem um objetivo. O objetivo de obter ganhos financeiros a partir da aplicação em títulos e valores mobiliários. Então veja, este recurso, essa comunhão de recursos, ela tem um objetivo específico, que é investir em títulos e valores mobiliários. Então vamos colocar aqui, ó, isto aqui vai ser investido em títulos e valores mobiliários com o objetivo específico de aumentar o recurso investido. Então, eu quero ganhos financeiros. É isso que a gente está dizendo, com o objetivo de obter ganhos financeiros. Não existe fundo de investimento que não tenha o objetivo de ter ganhos financeiros, a menos que a gente esteja falando de lavagem de dinheiro, que é crime, né? Crime financeiro, tá? Então, tem que ter este objetivo de ganhos financeiros. Muito bem. O que mais? Continuamos aqui na nossa definição. A partir da aplicação em títulos e valores mobiliários, isto aqui, depois, mais para frente, a gente vê a diferença entre títulos e valores mobiliários. Isto é, os recursos de todos os investidores de um fundo são usados para comprar bens, que são de todos os investidores. Olha só que interessante aqui, ó. Você tem recursos que são de todos os investidores na proporção de seus investimentos. Ou seja, eu posso investir 100, a outra pessoa pode investir 1.000, a gente ganha dinheiro na mesma proporção. Ele não pode ganhar mais proporcionalmente do que eu, porque eu investi menos. Então, este fundo, e a gente vai ver isso aqui embaixo, ele é organizado sob a forma de condomínio. O que é um condomínio? Condomínio é alguma coisa que é domínio de várias pessoas. Então a gente tem investidores, juntam seus recursos, investem para ganhar dinheiro com isso, para ganhar recursos com isso, e isso tem que ser proporcional. O seu patrimônio é dividido em cotas. O que é cotas? Cotas é a fração ideal desse condomínio. Então, a gente poderia colocar aqui que a gente tem as
cotas como fração ideal deste condomínio. Ou seja, essa aqui é a unidade que vai medir o quanto cada um tem neste condomínio. É a nossa fração ideal deste condomínio, deste fundo de investimentos. Muito bem. O que mais que nós temos aqui? Que é dividido em cotas, cujo valor é calculado diariamente. Diariamente. Eu tenho uma atualização diária por meio da divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas do fundo. O que é patrimônio líquido? Olha só, a gente vai ter aqui embaixo na definição a explicação do que é um patrimônio líquido. O patrimônio líquido é calculado pela soma do valor de todos os títulos e dos valores em caixa. Significa dizer que este dinheirinho que eu tenho aqui, que eu vou anotar como 1, e os títulos que eu tenho aqui, que eu vou anotar como 2, compõem uma das parcelas do patrimônio líquido. Por quê? Porque eu vou ter que fazer, isso aqui vai ser igual 1. Deixa eu pôr aqui embaixo para vocês poderem ver. O meu patrimônio líquido vai ser igual 1, que é o valor que eu tenho em caixa, mais o 2, que é os títulos e valores mobiliários, menos o que eu tenho de... Eu vou colocar aqui dívida, tá? O que eu devo, dívida. Mas, na verdade, a gente pode falar aqui de obrigações, tá? De obrigações, ok? Muito bem, então, este é o meu patrimônio líquido. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também que o meu patrimônio líquido menos as obrigações, né? Que foi o que eu disse. E, inclusive, aquelas relativas à administração. O que isso significa? Alguém administra esse fundo e alguém vai cobrar por isso. A gente vai ver isso quando a gente for ver os papéis envolvidos na administração e na gestão de um fundo. Vai ter bastante coisas interessantes para a gente ver. As cotas são frações do valor do patrimônio. Os fundos de investimento podem ser classificados da seguinte forma. Então, agora, a gente já viu o que é um fundo, mas tem tipos diferentes de fundos. Eu posso ter um fundo de curto prazo, eu posso ter um fundo referenciado, fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo cambial, fundo de dívida externa, fundo multimercado. São classificações dos nossos fundos de investimento. Cada uma dessas classificações vai trazer consequências diferentes e a gente vai ter variações grandes de funcionamento de cada um desses tipos de fundos de investimento. Mas aqui essa definição serve para todos eles. Esta ideia de que é um conjunto de recursos para serem investidos, para aumentarem esses recursos, vale para todos eles. O patrimônio líquido vale para todos eles. E esse aqui é o nosso ponto de partida para estudar fundos de investimento.